Povo de Deus, Salmo 144, ações de graça pela proteção de Deus, Salmo de Davi. Segundo Champlin aqui, este é um salmo que ele é combinado, assim, ele tem duas características, de 1 ao versículo 11, do versículo 1 até o versículo 11, ele se mostra um salmo de lamentação, porque o salmista está falando de inimigos, né, de batalhas. Então ele está pedindo aí proteção, ele espera em Deus proteção contra esses inimigos. Já a partir do versículo 12, aí já muda completamente o salmo. E a ideia aí é uma oração em favor de prosperidade. Essas são as informações que Champlin nos dá sobre esse Salmo 144. Versículo 1: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha. Um Deus que treina a nós. Um Deus que, se estivermos bem com Ele, fazendo o mínimo que se espera, Ele vai nos conduzir, Ele nos conduz, Ele nos treina. E treina como? Treina de diversas maneiras. É isso. E muitas vezes alguns treinamentos nós não gostamos, mas é treinamento. Muitas vezes nós queremos ser treinados, mas do nosso jeito. Isso me fez lembrar aquele filme antigo, acho que é Karate Kid, não é isso? Onde o treinador, ele manda o seu aluno, o teu discípulo, começar a pintar, e o discípulo começa a achar que está sendo explorado. Mas o movimento do pincel, ele fazendo aquele movimento constantemente, é justamente o movimento que ele faz na luta. Então ele estava sendo treinado. Depois que ele vem entender que todo aquele exercício é um exercício que tem a ver com a luta. E muitas vezes nós que somos discípulos, nós não entendemos a forma que o nosso treinador, o nosso Pai Celestial nos treina, e nós queremos que ele nos treine, como sempre falo, do nosso jeito. Que se o treinamento não bater muito com as nossas ideias, nós achamos que o treinamento está errado. Mas o treinador sabe o que está fazendo. Portanto, não esqueça, Deus, ele é que nos treina, assim como aconteceu com o salmista. E muitas vezes nos treina de uma maneira estranha, mas precisamos confiar que ele sabe o que está fazendo e devemos nos submeter a esse treinamento, a esse pacote, a esse contrato, porque no final de tudo é bom, será bom para todos nós. É e será bom para todos nós. Versículo 2 diz que é o escudo, né, a quem ele confia. Essa expressão de escudo nós já vimos aqui constantemente, né? Sempre cito lá Gênesis capítulo 15, onde o próprio Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Então isso é interessante. Escudo é proteção. Precisamos acreditar nisso. Lembra de Hebreus que fala, capítulo 13, acho que é o versículo 6, né? Que a confiança do autor de Hebreus estava em Deus e não tem por que temer o que poderia fazer o homem. Isso é uma declaração forte da confiança que nossa vida é direcionada. Só que é aquilo, né? Mais uma vez, às vezes nós não aceitamos algum tipo de direcionamento. O fato de nossa vida ser direcionada, de não ter acidente em nossa vida, muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que determinada coisa foi projeto de Deus. Determinado acontecimento foi projeto de Deus, mas essa é a pura verdade. Versículo 3: Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? A verdade é que pela grandiosidade de Deus, né, em comparação do que nós somos, poder ter contato, poder orar, poder ter um relacionamento com esse Deus, né? Poder receber o Espírito Santo como nosso consolador, sabe? Ter esses benefícios, essas promessas, ela é totalmente, mas assim, não equivalente à grandeza desse Deus. Então nós devemos sempre também reconhecer isso, nossa pequenez, né? O quanto fomos beneficiados pelo projeto dele, porque nada merecemos, mesmo porque um Deus que não depende de nós para nada. Versículo 3: O Senhor
Não, versículo 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Isso aqui é uma realidade que todos nós conhecemos, declaramos, mas na forma prática as pessoas declaram, mas a vida dela é contrário a esse entendimento. Porque nós temos a nossa matéria, a nossa casa, que é esse tabernáculo aqui, que ele, falei isso há poucos dias, assim, em uma perspectiva assim bem otimista, ele não vai passar de 100 anos. Eu estou colocando aqui 100 anos para todos nós, para mim e para você, que é uma perspectiva difícil de ser alcançada, muito difícil, mas é possível. E mesmo se fosse esses 100 anos, é pouco, porque esse 100 anos está em contraste com uma eternidade. Então, nós somos essencialmente espiritual e temos uma pequena partícula material, vamos dizer assim. Só que o ser humano se comporta como que nós fôssemos essencialmente carnal e tivéssemos uma pequena partícula espiritual. Nós vivemos, o ser humano ele vive muito mais em função da partícula, que é o carnal, que passa rápido, e ele simplesmente ignora, ele não dá o devido valor àquilo que é eterno, que é o espiritual. Ele valoriza muito a casa que vai acabar e valoriza pouco a casa que é eterna. Isso é um contraste impressionante. Lembre-se disso. Você não é uma pessoa humana que tem uma parte espiritual. É o contrário. Você é essencialmente espiritual que tem uma pequena parte humana. Isso faz toda a diferença. Quem você valoriza mais? Quem você se dedica mais? Quem você se preocupa mais? Com o que é passageiro ou com o que é eterno? Isso é de fundamental importância entendermos. Versículo 7 no final. Estenda a mão, não, do começo. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, né? Lá no versículo, lá no versículo ah, 11, fala a mesma coisa, né? A questão do poder do estranho. Versículo 7, estende a mão lá do alto e livra-me, arrebata-me de muitas águas e do poder de estranho. Versículo 11 fala a mesma coisa, né? Livra-me do poder do estranho, cuja boca profere mentiras. É isso? Pessoas que proferem mentira não é nenhuma novidade. O triste, né? Não surpresa. Não que seja escândalo, mas é uma surpresa. E é triste isso, né? Ruim quando esse que profere mentira é povo de Deus. Isso é que é uma vergonha. Aí que está realmente o ponto que não deveria ser, mas acontece. Não é isso? Então, livra-me, ele está pedindo. Por que está pedindo para livramento? Porque tem situações que você não consegue compreender, perceber facilmente. Por isso ele está pedindo livramento. Porque tem pessoas que a gente conhece, a gente vê, a gente convive, a gente já sabe. Mas tem aqueles que não demonstram ser. Aqueles que artisticamente, como um bom ator, atriz, ele consegue fingir ser o que ele não é, o que ela não é. Então me parece que é desses que são verdadeiros artistas que o salmista está pedindo livramento a Deus. Para finalizar, versículo 14: que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossa praça. É bem-aventurado, versículo 15, o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então o salmista aqui também pede boa prosperidade, sucesso na criação de animais, para que realmente esses animais criem muitas
dê muitas crias, que as crias nasçam bem, que essas crias cresçam, se reproduzem, né? Porque é um contexto essencialmente agrícola, e aí as vacas dando cria, o campo trabalhando e trazendo o resultado esperado, era o que todos eles queriam. E se estão pedindo ao Senhor, é porque estão declarando que o Senhor podia fazer aquilo e que eles dependiam do Senhor para aquilo. Ok? Salmo 144. Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.